Recentemente, um jogo chamado Last Days se tornou extremamente popular na internet. Todos estavam envolvidos no mundo virtual, mas o autor do jogo ainda era um mistério. Parecia que algum poder desconhecido havia criado essa obra. O professor comentou sobre esse videogame super empolgante, mas o personagem principal não tinha dinheiro para jogá-lo nesta vida. Os especialistas recomendam não se envolver demais com videogames, pois eles podem afetar negativamente a mente e até aconselham a evitá-los para não cair na armadilha dos golpistas da internet. Um jovem estava deitado em sua cama, tentando dormir bem à noite, mas não conseguia. De repente, ele ouviu uma voz feminina fraca que disse ter conseguido encontrá-lo. A menina literalmente apareceu em cima do adolescente, meio adormecido, pensando que estava sonhando com uma doce senhora. Ele de repente viu uma enorme flor rosa com dentes grandes e uma planta estranha ao lado. Em determinado momento, a flor começou a morder a planta com muita crueldade. Dormindo, o garoto sentiu uma dor intensa no corpo e acordou instantaneamente. Como resultado, o adolescente estendeu as mãos e sentiu algo macio. Khan não conseguiu entender o que era e começou a olhar mais de perto. Momentos depois, ao descobrir a garota desconhecida, ele ficou atordoado e gritou alto, parecendo que toda a casa podia ouvi-lo. Ele pulou da cama e empurrou a estranha, perguntando quem ela era. A jovem o encorajou a não ficar assustado e disse que não queria fazer nada de ruim. Ela também disse que seu nome era Ren-kun e que fazia parte do grupo Piao Miao Kai. O jovem surpreso perguntou novamente e Ren repetiu, tentando acalmá-lo. Depois, seu olhar caiu na janela. O jovem assustado também olhou para fora e ficou chocado com o que viu fora de sua janela. Alguns segundos depois, um enorme monstro entrou voando pela janela. Parecia um lobo, mas Kun rapidamente escoltou o intruso pela parede. Atordoado, ele olhou para trás e viu um grande buraco na parede, como se fosse irreal e estivesse sonhando, mas não era. Naquele momento, suas mãos brilhavam com magia, e Ren disse que ninguém faria mal ao seu mestre. Eles olharam juntos para fora, pois sons estranhos vinham da rua. Ao ver vários demônios idênticos, Ren disse que eram muitos. Ren, então, pulou calmamente e disse que lidaria com eles, pedindo para Khan esperar um pouco. En, sem entender nada, assistiu enquanto Kun corajosamente dispersava os monstros. Parecia um jogo de computador ou um verdadeiro pesadelo. No entanto, a essa altura, o jovem começou a entender que essa era uma realidade inexplicável. Naquele momento, a televisão de repente falou com Khan, dizendo que seu jogo havia ultrapassado a dimensão e que as coisas mais interessantes aconteceriam a partir de agora. Depois, perguntou se o jovem estava pronto para embarcar em uma jornada emocionante. Pensando que era tudo imaginação, ele assistiu à televisão em silêncio. Depois de um tempo, pegou uma cadeira e, com raiva, perguntou quem era o estranho. O estranho respondeu que ele era o criador do jogo Last Days e que o adolescente logo controlaria tudo no jogo. Vientiane rapidamente deu seu nome e disse que era um sistema poderoso. Irritado, o jovem perguntou se era culpa dele que algo incompreensível estava acontecendo. O programa respondeu que jogar no telefone era muito chato e não mostrava toda a sua genialidade. Acrescentou que, depois de milhares de atualizações, o jogo cruzou a barreira entre as dimensões e que os lobos eram os personagens do jogo. O adolescente, perplexo, perguntou por que ele precisava disso. Vientiane disse que precisava de um líder e encontrou sua foto na internet. Agora todos os personagens do jogo queriam ajudar Kun. Ele encontrou um jeito interessante de obter energia, pois não conseguia voltar para o jogo. Logo, várias garotas se reuniram ao redor de seu salvador para conseguir essa energia. De repente, o garoto começou a fazer exercícios, e Vientiane, perplexo, perguntou o que ele estava fazendo. Kun respondeu que precisava se preparar para as próximas batalhas, mas o sistema pediu que ele não levasse isso tão a sério, pois, de qualquer forma, o resultado final seria que eles cortariam sua cabeça ou algo pior. Então, Kun começou a arrumar suas coisas para simplesmente fugir, dizendo que não se deixaria matar. Porém, o programa garantiu que já era tarde demais e pediu para ele olhar para fora. O garoto pensou por um momento e, então, se aproximou lentamente do buraco na parede. Ele viu algo inimaginável e ficou estupefato com o que estava acontecendo. O céu noturno estava coberto de buracos de minhoca desconhecidos. O sistema declarou que a primeira invasão já havia começado, com raios disparados dos fenômenos circulares violetas em direção à Terra. Os habitantes da cidade não conseguiam tirar os olhos dos buracos de minhoca mágicos e tentavam entender o que estava acontecendo. O protagonista, por sua vez, perguntou a Vientiane o que eram aqueles raios de luz. O programa declarou alegremente que seu jogo havia cruzado a dimensão junto com seus atributos e personagens, e que o jovem não precisaria mais jogar no celular, pois sua vida agora era como um grande videogame.
Pensando que o sistema simplesmente enlouqueceu e que não fazia sentido fugir, Kun ouviu um grito e olhou para baixo, onde estava cercado por lobisomens. Um deles era um rei de 3º nível com o atributo terra. Khan imediatamente chamou Vientiane para armá-lo, já que Ren não conseguiria lidar com um monstro tão forte. Mas o programa disse que primeiro ele precisava ganhar pontos para receber um cartão com arma, acrescentando que já tinha 30 pontos. O adolescente sentiu uma espécie de armadilha, mas sem muitas opções, decidiu usar os óculos. Havia 3 cartões na frente dele. O vermelho escondia uma habilidade, o azul podia equipá-lo, e o dourado fornecia diversas poções. Ele escolheu o cartão vermelho, na esperança de obter uma habilidade de matar, conseguindo assim a habilidade do Punho de Fogo, que aumentava o poder de ataque. Naquele momento, uma pulseira agarrou seu pulso, e o programa pediu que ele anexasse o cartão para ativar a habilidade. O adolescente pressionou a carta de Flame Strike contra a pulseira, que imediatamente brilhou com magia de fogo, e a tela mostrou a habilidade Fist. O garoto instantaneamente sentiu uma onda de força e correu para ajudar a garota. Entretanto, Ren não conseguiu lidar com um oponente tão forte como o Rei Lobo. O poderoso lobisomem continuou a desferir golpes esmagadores, e o jovem guerreiro estava em péssimo estado, sem saber como resistir ao monstro. Ele começou a conversar mentalmente com seu pai, dizendo que não conseguia seguir suas instruções e que pagaria por isso na próxima vida. Quando tudo parecia perdido para Kun, uma flecha de fogo brilhou entre eles. O personagem principal correu para derrotar o intruso e salvou Ren, desferindo seus golpes mais poderosos no líder dos lobisomens repetidas vezes. No final, com a ajuda do Punho de Fogo, ele literalmente esmagou o demônio no chão. Todos ficaram chocados com o súbito poder do garoto, que olhou para seu salvador por muito tempo sem dizer uma única palavra. As mãos do valente garoto continuaram a brilhar com um fogo mágico, enquanto ele se sentia satisfeito com sua vitória. A invasão dos lobisomens não terminou, e logo mais 3 se aproximaram dele. Preocupado, Kun gritou para o jovem mestre sobre a presença dos lobos demoníacos. O ousado, por sua vez, disse que não tinha tempo para lidar com eles e usou um tipo de redemoinho de fogo que espalhou os animais para todos os lados. Imediatamente após levantar, o Lorde Lobisomem tentou resistir a Kun, mas a força de Kun era claramente superior. Reunindo todo o seu poder em um punho de fogo, ele lançou um ataque relâmpago que fez o monstro pegar fogo. O sistema informou que, em caso de superioridade, a afiliação do atributo não é levada em consideração. Após alguns segundos, o lobisomem foi derrotado e caiu inconsciente no chão. O lobisomem desapareceu no ar e eventualmente sumiu de vista. O sistema rapidamente concedeu ao adolescente 50 pontos de experiência. Surpreso, o jovem olhou para a janela pop-up enquanto os asseclas reais do demônio morto fugiam do campo de batalha. Khan decidiu se familiarizar com o painel de suas características, onde viu seu indicador de força aumentar para 35 unidades. Ao voltar para casa, ele começou a cobrir o buraco na parede com tábuas de madeira para evitar que mais monstros entrassem. Vientiane perguntou se ele havia gostado da aventura, mas o garoto respondeu que não jogava esses jogos. De repente, a menina perguntou ao seu salvador se eles poderiam voltar aos negócios. Kun entendeu que, depois disso, ele perderia a cabeça. Então, pediu para esperar porque estava com muita fome e queria ir à loja. Mas, assim que abriu a porta da frente, alguns estranhos apareceram na soleira. Um deles imediatamente o empurrou para dentro do apartamento. Ele caiu no chão, e a jovem pesou em seu peito, ordenando que não se mexesse. Atordoado, Khan não conseguia entender o que estava acontecendo. Lin revelou que era membro do serviço secreto e pediu ajuda, pois estavam procurando por um certo intruso em sua casa. O adolescente não conseguiu ver o rosto na foto que Lin mostrou. Ela ordenou que seus agentes revistassem tudo. Os funcionários da unidade, em trajes especiais, começaram imediatamente a revistar o apartamento do protagonista. Hemen não foi encontrado em lugar nenhum, o que foi um alívio, pois seria difícil para Khan explicar sua presença. Khan disse que era um cidadão cumpridor da lei e não tinha feito nada de errado, mas, de repente, viu uma mão espiando debaixo do cobertor da cama e percebeu que era Kun. Ele precisava distrair os agentes de alguma forma, então, instantaneamente, bateu no rádio pendurado no cinto de Lin. Todos ficaram chocados com essa virada. O jovem mestre percebeu o que havia feito e imediatamente pediu desculpas a Lin, que ordenou que seus homens levassem o adolescente para a delegacia. Minutos depois, estavam em um carro da polícia a caminho da delegacia, com Khan algemado ao assento. Khan disse que era inocente, mas Lin tinha uma opinião diferente. De repente, houve uma explosão do lado de fora da janela.
Atordoado, Khan olhou e viu um homem com tentáculos metálicos nas costas causando destruição. Monstros desconhecidos estavam destruindo casas e lojas, e as pessoas fugiam em pânico. O jovem percebeu que o mundo nunca mais seria o mesmo. Lin contatou a sede e pediu permissão para capturar os criminosos, mas foi recusada. Ela ficou indignada, mas não pôde fazer nada. Finalmente, após algum tempo, chegaram à delegacia. Khan foi arrastado para a sala de interrogatório e ordenado a esperar pelo capitão. O adolescente, perplexo, perguntou quanto tempo teria que esperar pelo policial e percebeu que o sistema havia armado uma cilada para ele, forçando-o a ficar na delegacia. Naquele momento, um programa apareceu na frente da câmera de vídeo, expressando seu descontentamento e dizendo que Khan tinha um poder incrível, e em vez de enfrentá-los, estava sentado ali. Em resposta, o garoto começou a insultar Vientiane. Lin, observando o que estava acontecendo na sala de interrogatório, concluiu que Khan não estava em seu juízo perfeito. Enquanto isso, Khan continuou a reclamar na frente da câmera CTV. FI notou que claramente subestimou o garoto, que parecia ter enlouquecido. Depois disso, ela decidiu lidar com ele pessoalmente, o que prenunciava uma conversa intensa. Uma jovem confiante caminhou pelo corredor até a sala de interrogatório, mas assim que ela agarrou a maçaneta da porta, uma voz masculina, dolorosamente familiar para ela, chamou-a. Era o capitão de segunda patente, Tanilo, que mais uma vez a convidou para jantar. No entanto, Lin não estava interessada e rejeitou sua oferta tentadora. Tanilo foi extremamente assertivo, pegando a mão dela e dizendo que ela deveria pensar com cuidado, acrescentando que era a 100ª vez que ele a cortejava. Lin sempre o colocava em uma posição desconfortável com suas recusas. Por sua vez, ela deixou claro que não precisava de uma pessoa tão imperfeita, o que deixou Tanilo furioso. Ele quis expressar sua indignação, mas Lin fechou a porta na cara dele. Os funcionários, como sempre, riram das tentativas de Tanilo e disseram que ele nunca conseguiria conquistar Lin. Os sentimentos de Tanilo por ela pioraram ainda mais quando o pai dela foi nomeado chefe do departamento, o que o enfureceu. Ele se virou para as meninas, chamando-as de fofoqueiras, e saiu para um endereço desconhecido. Enquanto isso, Lin perguntou a Al por que os monstros invadiram sua casa. Al não entendia do que o Capitão F estava falando e ficou furioso, batendo a mão na mesa e ordenando que o jovem não fingisse. Afinal, era o apartamento dele que sofrerá a invasão e algo terrível havia acontecido. O adolescente, por sua vez, começou a murmurar algo confuso, mas não conseguia explicar nada. Naquele momento, sons estranhos foram ouvidos no patamar e sangue jorrou das paredes. Um homem brutal matou 2 funcionários do serviço secreto a sangue frio e estava satisfeito consigo mesmo. Em seu pulso, estava exatamente a mesma pulseira de habilidade que Khan possuía. Xion pretendia fazer o mesmo com Lin, pois ela o humilhara mais uma vez. Ele foi para a sala de testes e disse ao funcionário que o chefe havia ordenado que ele revisasse os documentos. Muito surpreso, o funcionário entregou-lhe os documentos necessários e perguntou se Xion realmente trabalharia à noite. Ignorando a pergunta, Xion perguntou se objetos não identificados haviam sido enviados para o arquivo. O funcionário respondeu que estavam na prateleira 19 e 20, além da 21. Xion imediatamente matou o policial, perfurando seu corpo com a mão, e depois foi ao arquivo. Ele sabia que precisava levar aqueles objetos de valor consigo, pois havia se transformado em um monstro e queria conquistar o mundo. Depois de um tempo, um dos ordenanças encontrou cadáveres de mulheres. A menina, assustada, gritou, e mais 2 adolescentes vieram em seu auxílio, descobrindo os corpos de seus companheiros e ficando chocados. Devido a esse acontecimento, eles relataram ao chefe do serviço secreto, Vansan, que Tang estava matando seus colegas. Lin ficou furiosa e exigiu provas de seus subordinados, pois a acusação era bastante séria. Os funcionários do departamento disseram que verificaram as gravações das câmeras de vídeo e não conseguiram ver nada naquele momento. Um assistente correu para o escritório do chefe do departamento e relatou que encontraram Silau, acrescentando que ele estava na sala de evidências há 20 minutos, mas ninguém conseguia entender o que ele precisava lá e por que estava lá. O chefe do departamento especial, inesperadamente amargo, disse que isso não importava, o mais importante era que ele havia matado seus colegas, e por isso, seria condenado à morte. Juan queria pessoalmente executar a punição. Alguns minutos depois, as forças especiais cercaram a entrada do arquivo, e Aaron se preparou para o ataque. O assistente informou a Sam que também havia patrulhas abaixo para evitar que Silau escapasse pela janela. Assim que Lin deu a ordem, a porta da sala de provas quebrou de repente. Houve uma explosão, e a porta voou para o lado, matando a maioria dos policiais. Um homem seguro de si parou na soleira e perguntou por que eles estavam ali.
Os comandos restantes imediatamente abriram fogo com seus rifles. Porém, de repente, o corpo de Xiao começou a ser coberto por uma armadura de metal desconhecida. No final, descobriu-se que as balas eram absolutamente inofensivas para ele e não lhe causaram nenhum dano. Todos perceberam que Tang havia removido itens não identificados do arquivo. Huan imediatamente ordenou o uso de armas contra o metal. Um momento depois, as granadas correspondentes voaram em direção ao intrépido Silao, mas nem mesmo o nitrogênio líquido conseguiu corroer a armadura milagrosa. O menino apenas sorriu diante dos esforços deles e se lançou na batalha, dizendo que hoje eles viriam a verdadeira força de San. Huan ordenou que todos evacuassem o prédio. O próprio chefe do serviço secreto correu corajosamente para confrontar Tan Xiao. Ele declarou que o velho não poderia derrotá-lo e que logo ficaria convencido disso. Mas Vansan estava cheio de confiança de que poderia moderar o ardor do confiante Silao. Eles se enfrentaram em um combate mortal, e toda a sala foi envolvida pelo fogo. O subchefe, por sua vez, correu em direção ao seu supervisor, mas as chamas engolfaram seu corpo, e o cara deu um passo para trás. As forças especiais também começaram a se afastar. Naquele momento, ele continuou a questionar o personagem principal, usando um método particularmente severo, pedindo para ele contar o que realmente aconteceu em seu apartamento, mas o menino permaneceu em silêncio. Os alarmes soaram por todo o prédio. Lin não conseguia entender o que estava acontecendo. A garota imediatamente correu para o corredor e viu todos os funcionários correndo em pânico em direção à saída. De repente, um deles disse que Tan sofreu uma mutação e se tornou uma espécie de monstro. Alguns segundos depois, Xiao atravessou o teto e apareceu bem na frente dela. O capitão ficou com medo e sorriu maliciosamente, dizendo que finalmente encontrou sua beleza. Fai sacou sua arma e apontou para o angustiado Tan, mas ele continuou a se comportar com confiança. Naquele momento, o jovem mestre estava sentado na sala de interrogatório, pensando que aquela garota era meio maluca. A sala desabou, e Khan não teve tempo de entender nada, mas então ele viu como um monstro humanoide desconhecido atingiu Lin. Xiao imediatamente pressionou Lin contra a parede e tentou, de todas as maneiras possíveis, ganhar seu favor, pois ela estava em uma situação desesperadora. Mais uma vez, ela não retribuiu os sentimentos dele. Ela inesperadamente pediu ajuda ao jovem mestre, mas o personagem principal nem pensou em ajudá-la. Ao queria deixar o lugar o mais rápido possível, mas descobriu que não era tão fácil. Alegando que veio a este lugar por puro acaso, Khan saiu furioso assim que pôde. Por sua vez, ele ordenou que ele perdesse o controle rapidamente, mas naquele momento, Vientiane começou a insultar o garoto, dizendo que ele não podia deixar a menina em apuros. Xiao pensou que fosse o adolescente quem havia falado com ele. O jovem disse que o som vinha de uma câmera de segurança e já estava saindo. Nervosamente, ele disse que estava dando uma última chance para o garoto sair do prédio, mas o sistema continuou expressando seu descontentamento com o assustado Al. Atordoado, Xiao se virou e lançou um olhar furioso para o menino. Depois disso, ele imediatamente correu em direção a ele, dizendo que iria despedaçá-lo. Khan instantaneamente escolheu a próxima carta do show e começou a enfrentar Tan, que percebeu que o jovem também era um guerreiro escolhido. Logo, a pulseira mágica absorveu a próxima habilidade do adolescente, e Al adquiriu a habilidade do dragão de sangue, preparando-se para o confronto. Eles então se enfrentaram em um combate mortal, e uma explosão reverberou por todo o controle. Xiao adquiriu sua incrível armadura de metal e pulou para o lado, começando a olhar em volta, mas o garoto desconhecido de repente desapareceu em algum lugar. Quando percebeu que o garoto não era tão simples quanto parecia, ele se animou, pois lutar com alguém digno era muito mais interessante. Ao mesmo tempo, Khan conseguiu levar Lin consigo. Silao, por sua vez, usou habilidades mágicas para encontrá-los. O jovem e Lin correram para outro quarto e fecharam a porta, acreditando ingenuamente que haviam finalmente se livrado daquele louco e que ele não os encontraria. Um programa apareceu na tela do monitor e começou a dizer que o garoto deveria ser corajoso. Lin não entendeu do que se tratava, enquanto o adolescente começou a falar sobre como não poderia enfrentar aquele monstro. O sistema continuou afirmando que ele era o escolhido e deveria ser corajoso para ganhar pontos de experiência. Fai, perplexa, sugeriu que esse vírus de computador era um aliado de Khan. Então Al contou toda a verdade sobre o jogo, dizendo que ele havia ultrapassado o mundo virtual. Lin percebeu porque estava tão forte e provavelmente tinha esvaziado o cofre. Depois, ela se dirigiu para a saída. Surpreso, o garoto perguntou para onde ela estava indo. Fai disse que precisava encontrar seu pai.
De repente, Vientiane perguntou se ela estava falando do homem que quase se queimou. Ele mostrou as fotos das câmeras de segurança e disse que ele tinha sido gravemente ferido. Chocada, Lin imediatamente correu para a saída, mas Anla pediu que ela se acalmasse, pois se ela saísse, morreria. O sistema, por sua vez, apressou Ao e Fai porque Xian logo os encontraria. A jovem, assustada, começou a pedir ao garoto, em lágrimas, que a ajudasse a salvar seu pai. O programa encorajou o menino a ficar nervoso para que pudesse agir. Lin começou a usar seus truques femininos, mas não funcionaram. Vientiane disse que ela não estava se esforçando de verdade e precisava impressioná-lo. A garota se recompôs por um longo tempo e finalmente decidiu tomar medidas desesperadas. Ela instantaneamente empurrou Ao, e o menino caiu no chão, sem entender o que estava acontecendo. O adolescente ficou chocado e não sabia para onde escapar da loucura que estava acontecendo, olhando silenciosamente para Fai. Depois de um tempo, a tímida Lin perguntou se isso era suficiente para o personagem principal. O sistema, entusiasmado, disse que provavelmente seria o bastante. O jovem mestre ficou envergonhado e não sabia como se comportar nessa situação. Um momento depois, ele recebeu até 200 pontos de experiência. Khan ficou surpreso ao se tornar o primeiro jogador a chegar ao 3º nível. Ele teve a oportunidade de escolher novamente uma carta mágica com acessórios mais valiosos. Porém, naquele momento, o enfurecido Tan já tinha começado a arrombar a porta do quarto. O garoto entendeu que não havia tempo a perder e decidiu escolher as 3 cartas mágicas de uma vez, o que se mostrou uma decisão acertada. Seus olhos brilharam, e ele recebeu as luvas do dragão Azur, que aumentaram seu poder de ataque. Khan também comprou um elixir e uma pílula gelada que poderia mudar um atributo por meia hora. Um cão bestial de 3 cabeças entrou pela porta, e Lin correu para atacá-los. Assustado, recuou e colidiu com a parede, sem saber o que fazer. Com seus braços robóticos, pediu que ele se afastasse e começou a golpear brutalmente o cão demoníaco, desferindo golpes esmagadores. Naquele momento, Xian ouviu uma forte explosão e o chão tremeu sob seus pés. Tang olhou para cima e viu uma onda de energia vindo do prédio de controle. Ele jamais esperava tal resultado, ao perceber que o garoto derrotara o cão de 3 cabeças com um único golpe. Xian correu para enfrentar o adolescente. Enquanto isso, Khan eliminou com sucesso o cão demoníaco usando suas mãos de metal, surpreendendo-se com sua própria força. Fai também ficou impressionada com o poder inimaginável do garoto. O sistema notou que, se ele coletasse as 5 peças da armadura, poderia enfrentar monstros mais poderosos e até ajustou a taxa de drop da equipe azul. Pela primeira vez, Ao ficou grato ao programa e levou Lin para fora do prédio, percebendo que tinha encontrado a chave para Vientiane e que agora poderia melhorar facilmente. Contudo, inesperadamente, ele foi atacado. Khan parou o golpe e perguntou por que o programa não o avisou do perigo iminente. Extremamente indignado, disse que o sistema o distraiu com conversas. O adversário convidou o jovem a se tornar seu aliado para conquistar o mundo juntos, mas Khan disse que não estava interessado e só queria ir para casa dormir. Tang, angustiado, correu em direção a Ao, demonstrando suas habilidades. Momentos depois, lançou cristais de gelo em direção ao garoto. Ordenou que Lin fugisse e salvasse as pessoas enquanto ele enfrentava Silao. A garota pediu ao menino para ter cuidado e fugiu. O jovem mestre entrou em combate com Tang. Após algum tempo, Ao descobriu que ele era realmente forte. Tang afirmou que, em experiência de combate, Khan não se comparava a ele. Khan começou a pensar em como poderia derrotar aquele louco, pois a armadura de Tang ignorava a maioria dos golpes. Em determinado momento, Tang realizou outro ataque, mas sua mão ficou presa na fechadura de Ao. Apesar dos esforços, não conseguiu puxá-la, dando ao garoto a oportunidade de contra-atacar. Khan aproveitou e começou a torcer o braço de Tang, causando-lhe uma dor extrema. Em seguida, desferiu golpes poderosos com suas luvas de metal. Ao finalmente jogou Tang na rua, quebrando a parede. O próprio Khan não esperava tal resultado e admirou mais uma vez suas novas armas. Vientiane percebeu que, ao bloquear o golpe de Silao, ele havia fortalecido suas habilidades 10 vezes. O jovem agradeceu novamente ao sistema mais inteligente e declarou que agora não temia ninguém. Vansan apareceu e chamou o adolescente, agarrando-o pelo ombro. Khan se virou e viu o chefe da organização secreta. Enquanto isso, Fai estava procurando por seu pai, mas não conseguiu encontrá-lo. Lin correu entre os funcionários feridos, esperando que ele estivesse bem. A enfermeira disse que, assim que recuperou a consciência, ele foi imediatamente procurá-la. O jovem mestre estava se esquivando de vários golpes do enfraquecido San, tentando não machucá-lo. Wang continuava atacando incontrolavelmente, e o personagem principal evitava seus golpes.
Lin continuava agindo de forma agressiva. O jovem guerreiro não conseguia entender se ele realmente o confundia com outra pessoa ou se apenas o via como uma ameaça. Khan tentou acalmá-lo, mas todas as tentativas foram em vão. Juansan ainda acreditava que estava lutando contra Silao e não queria ouvir nada. Khan não conseguia pensar em nada melhor do que simplesmente fugir. O campo de batalha estava em caos, e o velho havia cometido um erro. Naquele momento, Fai finalmente encontrou seu pai angustiado, que pediu para não tocar em Ao. De repente, Van parou e olhou longamente para sua filha. No final, o chefe do serviço secreto recuperou a lucidez e acalmou-se. As ambulâncias não paravam de ajudar as pessoas, e a maioria delas foi hospitalizada. De acordo com a estimativa preliminar, 6 pessoas morreram, 13 ficaram gravemente feridas e 45 sofreram ferimentos leves. Ao mesmo tempo, 135 itens desapareceram do armazém. Tang aproveitou a situação e escapou. San disse que ele precisava ser levado à justiça urgentemente e pediu a Ao para ligar para o sistema últimos dias de jogo para descobrir o que havia acontecido. Khan respondeu que estava tentando fazer isso à metade do dia, mas o programa não respondeu. Fai afirmou que viu com seus próprios olhos e que o menino não estava mentindo. Juan entendeu que Tang havia adquirido parte do artefato, o que era um problema, e também não se sabia o quão perigoso ele poderia ser. Ele sugeriu relatar tudo aos seus superiores e organizar um esquadrão de resposta rápida. O chefe nomeou sua filha como líder do esquadrão e Khan como seu assistente. O adolescente ficou surpreso e pediu para não ser envolvido nessa história, dizendo que precisava ir trabalhar no dia seguinte. Enquanto ele falava, a cadeira do chefe do serviço secreto estava vazia a 1 metro dele. Juan disse que ele transformou o prédio em ruínas e agora precisava compensar. Sem conseguir trazer o insatisfeito menino para casa, Khan notou que seu pai sabia como abordar as pessoas, mas ele não gostava disso. Ele só queria ajudar, mas agora se encontrava endividado. Inesperadamente, Lin disse que não poderia deixá-la na situação atual. O jovem não conseguia acreditar. Apenas algumas horas antes, ela o havia batido na sala de interrogatório e agido como uma louca, e agora pedia ajuda. Isso parecia bastante suspeito. Lin o incentivou a pegar as coisas necessárias e segui-la, pois Xian claramente se vingaria dela. Quando Ao entrou no apartamento, viu a charmosa Ren, que disse que já esperava e estava pronta para aliviar a tensão do dia exaustivo. Perplexo, ele correu para o quarto e perguntou o que estava acontecendo, presumindo que fosse a namorada de Khan. O garoto começou a dar desculpas e negar tudo. Depois de um tempo, todos chegaram a uma mansão. Segundo Fai, Tang não deveria tê-los encontrado ali. O capitão disse que seu quarto era no 2º andar, e o de Khan ficava a poucos metros de distância. Ao mesmo tempo, decidiu colocar Khan na garagem, e Khan não entendia essa discriminação. Assim que Ren tentou se opor, Ao pediu para ela se acalmar e obedecer ao capitão. Lin não gostava de estar ao lado de sua concorrente e correu para sua casa. Kun imediatamente disse que eles também precisavam descansar, mas o adolescente mandou-o ir para a garagem, acrescentando que, quando recuperasse as forças, poderia fazer o que quisesse. Assim que Khan fechou a porta atrás dela, o sistema pediu ao jovem mestre que não perdesse esta oportunidade e prometeu conceder-lhe tantos pontos quanto possível. Khan afirmou que anteriormente não entendia por que um programa tão poderoso sempre sugeria tais coisas. A resposta era óbvia, porque o programa nunca teve e nunca teria nada parecido. Então Vientiane disse que antes acreditava que não havia diferença entre o jogo que criou e a realidade. Com o tempo, percebeu que faltava o mais importante para a felicidade, um grande prazer que tornaria a vida melhor e mais interessante para todos. Mas ele nunca conseguiu alcançar o resultado necessário e abrir esse mundo de prazeres para todos. No final, ela mesma não sabia como era vivenciar essas sensações incríveis. O programa buscava entender, através do personagem principal, o que era esse prazer. O perplexo jovem mestre disse que a internet estava cheia desses recursos, mas o sistema disse que não era o caso e também tinha Ren com os outros personagens. Khan insistiu e pediu a Vientiane para bloquear o canal, já que com sozinho seria suficiente. O programa não acreditou, respondendo que quanto mais garotas ele tivesse, melhor. Khan perguntou se ela realmente não conseguiria parar tudo isso. O sistema se opôs, dizendo que ela era a criadora e que esse era seu videogame, portanto, podia gerenciar facilmente todos os processos. O garoto pegou o interruptor do medidor e disse que poderia cortar a eletricidade e isso seria o fim. Vientiane, com tristeza, disse que realmente confundiu o código com outra dimensão e não conseguiu impedir a vinda dos monstros.
Contudo, Xian lhe deu dados suficientes para completar o código faltante, então tudo estaria acabado. O adolescente deitou-se na cama, percebendo que tinha muito trabalho pela frente. Adormeceu pensando que o dia tinha sido muito agitado e que precisava descansar. Na manhã seguinte, o garoto acordou com muita dificuldade e olhou ao redor. Levantou-se e perguntou ao programa por que não havia dormido o suficiente. De repente, descobriu que não tinha roupas. Khan, surpreso, perguntou ao sistema onde estavam suas roupas. À sua esquerda, estava Ren, que também acordou e se aproximou. O menino, indignado, pulou da cama e perguntou como ela havia chegado ali. Kun respondeu que abriu a porta e entrou no quarto, mas o adolescente lembrava claramente de ter fechado a porta. Ao olhar para trás, viu uma porta, e pensou que tudo poderia ter acontecido sem o seu conhecimento, o que o assustou. No entanto, o jovem disse que nada de ruim havia acontecido e que eles apenas adormeceram juntos. Inicialmente, ele precisava de um bom descanso e, depois, um milagre aconteceria. Logo, Kun se levantou da cama e vestiu a camisa de Al. Ele olhou para ela silenciosamente e declarou que iria à cozinha preparar um café da manhã inesquecível. O jovem percebeu que precisava tomar medidas urgentes para sua própria segurança. Khan imediatamente ligou para a empresa de segurança e pediu que lhe enviassem 10 cadeados resistentes. Ao entrar na cozinha, ficou perplexo ao ver um tigre amarrado sobre a mesa, que Ren havia roubado do zoológico. O garoto, irritado, ordenou imediatamente que ela devolvesse o animal. A garota levou o tigre de volta ao zoológico e ficou chocada com as travessuras de Kun. Depois de acompanhá-la para fora, o jovem foi recebido por outro visitante indesejado. Surpreso, perguntou quem ele era e o que estava fazendo ali. O estranho sorriu e, ignorando a pergunta, perguntou se o nome dele era Khan. O menino respondeu afirmativamente. A adolescente, perplexa, voltou a perguntar quem era a garota. Ela desembainhou a espada e se apresentou como a princesa do norte, do Império do Vento, chamada Liu Yu, acrescentando que tinha boas intenções e só queria pegar algo emprestado. Atônito, Al olhou para ela, sem entender do que ela estava falando. Liu Yu começou sua história, explicando que o Império do Vento Norte era o estado mais forte, mas que, há 6 meses, monstros cruéis atacaram seu país. Todas as tropas de elite foram destruídas, a capital foi queimada, e ela, como uma verdadeira guerreira, procurava uma maneira de derrotar os demônios, pois era seu dever de sangue. Ela também pretendia devolver a espada que uma vez conquistou aquele lugar e fundou o Império do Vento. O mais importante era que ele, Khan, era o guardião do Império, o General Dragão, do qual havia até uma estátua. Ele era o ancestral distante do personagem principal, chamado Yidu Yan. Naquele momento, Liu, por algum motivo, sentou em uma cadeira. Inesperadamente, a garota declarou que precisava continuar sua linhagem familiar para restaurar o império. Al concordou, mas afirmou que depois disso ela iria embora e não o incomodaria mais. No entanto, Liu Yu disse que os demônios estavam procurando por ele porque ele guardava o segredo para quebrar o último selo. Assim que tudo estivesse terminado, ela o mandaria embora pessoalmente. O garoto começou a ficar indignado. A jovem não discutiu e imediatamente sacou suas espadas, desferindo vários golpes contra Khan, que simplesmente fechou os olhos. Momentos depois, a adolescente se viu em uma posição extremamente desconfortável. Liu ficou satisfeita consigo mesma e entendeu que só tinha um último passo a dar. O jovem mestre olhou para ela com medo. Khan continuava irritado, dizendo que ela deveria deixar sua casa imediatamente, mas nenhuma persuasão funcionava com Lu, que alegava que isso era necessário para o renascimento de seu império. De repente, Lin entrou na sala e apontou uma arma para sua cabeça, exigindo uma explicação sobre o comportamento inadequado deles. Xian, por sua vez, perguntou se ela era mesmo sua esposa, o que o adolescente começou a negar. Indignada, Fai disse que ele estava fazendo algo desconhecido. Naquele momento, Al teve uma epifania. Se Liu Yu tinha razão, isso significava que o mundo estava novamente mergulhado no caos, pois a segunda invasão de monstros havia começado e isso precisava ser evitado. Eles perguntaram a Lin se poderiam controlar a situação atual. Fai relatou que seu pai ordenou que ela resgatasse o esquadrão e que o escritório estava trabalhando para devolver os itens perdidos. Al disse que sairiam imediatamente, mas Shu tentou se opor. No entanto, ele nunca alcançou o resultado desejado, pois a salvação da humanidade estava em primeiro lugar. A teimosa Liu Yu continuou a persuadir o adolescente, mas o jovem se manteve firme, dizendo que eles iriam terminar o que começaram e ele a ajudaria a reviver o império. Finalmente, o guerreiro percebeu que não poderia convencer o garoto e disse que aguardaria ansiosamente o retorno dela.
Khan disse que daria uma chance se ela o ajudasse em um assunto importante, já que ele não tinha muitas opções. Ela concordou e perguntou quem deveriam matar. Enquanto isso, o destacamento foi completamente liquidado e os cadáveres estavam espalhados pela rua. O departamento tentou em vão entrar em contato com seus subordinados, mas ninguém respondeu. De repente, alguém pegou o rádio e respondeu, fingindo ser um membro da equipe, relatando que o destacamento estava próximo ao estacionamento da FENIA e que os terroristas estavam resistindo. O quartel-general disse que enviariam o capitão Lin para apoiá-los, o que fez Xian e seus cúmplices ficarem imensamente felizes. O personagem principal estava correndo em auxílio do esquadrão liderado por Fai. O jovem mestre a incentivou a dirigir mais devagar, mas a autoconfiante Lin tinha uma opinião diferente. Uma coluna de agentes do serviço secreto seguia atrás deles, aguardando as ordens do capitão. A garota ordenou que todos se concentrassem em salvar as pessoas, enquanto o resto deveria segui-la. No entanto, foi nesse momento que o fogo foi aberto contra eles. Khan começou a dirigir em vez de Lin. O tiroteio veio de uma instalação de laser, mas não ficou claro onde o ataque começou. Os agentes dos serviços especiais, surpresos, não conseguiram determinar a localização do fogo e tentaram evitar os tiros, mas era quase impossível. Como resultado, um dos veículos blindados militares explodiu. O capitão Fai, surpreso, não conseguia entender como isso poderia acontecer. De repente, ele determinou que o local de onde estavam sendo alvejados era o segundo andar do prédio à frente deles. Usando rifles de lobo, os bandidos eliminaram com sucesso a maioria dos carros, restando apenas 3 veículos. Lin ordenou a Ao que agisse imediatamente. O guerreiro entrou em ação, matando os atiradores, que não conseguiam entender de onde estavam sendo atacados. Um após o outro, os terroristas morreram sem compreender a situação. Em determinado momento, Liu Yu pulou para o telhado de um prédio de 2 andares, e vários outros atiradores perderam a vida. A garota agiu com muita confiança. De repente, Khan percebeu que estava começando a receber pontos de experiência. O sistema relatou que Liu Yu havia obedecido suas ordens, e assim, recebeu pontos por matar. Ao percebeu que poderia formar um grupo de garotas e ganhar experiência, o que foi uma boa notícia para ele. De repente, ouviram um som incompreensível. Alguns segundos depois, um monstro emergiu do chão e derrubou o veículo militar. A cobra mecânica celestial de 4º nível causou estragos na cidade. O monstro estava logo atrás deles. Lin se apressou em se separar do demônio de metal. No entanto, a criatura mecanizada estava se movendo a uma velocidade incrível. Khan usou instantaneamente a habilidade dos tentáculos de pedra da célula terrestre, que literalmente saltaram do chão e correram em direção à cobra. Como resultado, conseguiram acorrentar o monstro em movimento e dar a Lin a oportunidade de se livrar dele. Mas isso só funcionou por alguns segundos, enquanto a cobra mecânica celestial perfurava todos os tentáculos da terra e se libertava. Então Khan colocou suas luvas mágicas e chamou Fai para tentar romper enquanto ele tratava do monstro era um adversário formidável, mas o capitão declarou que lutaria contra ele. Nesse momento, Liu veio em seu auxílio e, de repente, pousou no carro de Lin. O menino não conseguia entender o que estava acontecendo. O guerreiro disse que não poderia derrotar a cobra mecanizada, pois ela era muito forte e resistente. Khan estava indeciso sobre o que fazer. Liu, por sua vez, disse que lidaria pessoalmente com o monstro e que eles precisavam avançar ainda mais. Após isso, a corajosa garota se lançou em uma luta feroz com a criatura robótica. Nesse instante, Ao decidiu tentar a sorte e comprou outra carta mágica, pedindo a Vientiane que lhe desse uma habilidade capaz de derrotar a cobra. No entanto, ele recebeu uma carta bem fraca e começou a insultar o programa. O sistema respondeu que ele não poderia obter constantemente apenas habilidades de alto nível, pois elas caíam aleatoriamente. De repente, uma flecha de fogo voou em direção ao carro de Fai. Como resultado do impacto, a porta do motorista foi arrancada de suas dobradiças e voou para o lado. Assustada, Lin saltou sobre o jovem mestre e declarou que essas flechas eram explosivas. Ao mesmo tempo, a estrada estava cheia de lombadas, o que causava ainda mais transtornos. Enquanto passavam por vários buracos, Lin começou a reclamar, e o jovem concordou com ela. Nossos heróis continuaram na estrada por algum tempo. Inesperadamente, o jovem mestre viu Tan à frente, parado no meio da estrada. Capitão Lin imediatamente se virou e encontrou Silao furioso, bloqueando seu caminho com uma enorme espada mágica nas mãos. Era a espada do carrasco, no nível C. Tang se preparou para atacar. Khan entendeu que precisava agir rapidamente e começou a escolher outra carta. Um momento depois, Xian cortou o carro em 2 partes, parecendo impossível sobreviver.
O carro se partiu ao meio, e Tang estava satisfeito consigo mesmo. Uma explosão ocorreu, e ele ingenuamente acreditou que eles estavam mortos. No entanto, ao se virar, Xiao notou uma silhueta visível no fogo. Ao carregava Fai em seus braços, sem um arranhão, o que surpreendeu Tang. Antes da colisão, o garoto conseguiu receber a armadura de dragão azul do programa, e foi isso que o salvou da morte. Lin ficou encantada com o jovem mestre. Um amargo Silao começou a corrigir a situação e atacou com suas habilidades. Khan pediu ao capitão para se esconder em algum lugar e correu em direção a Tang, usando ativamente a habilidade das escamas do dragão, que ignorava todas as tentativas de golpe com a espada mágica de Xiao. O jovem se aproximou dele, atordoando-o com sua incrível força. Tang ordenou que seus homens o matassem. Os atiradores no telhado do prédio se prepararam para atacar com rifles Wolf. Fai ficou chocado com o fato de que, em apenas 24 horas, Tang havia reunido um exército inteiro. Os atiradores começaram a atirar na barreira protetora do adolescente. Inúmeras explosões ocorreram, mas eles não conseguiram destruir o escudo. Ao mesmo tempo, Ao percebeu que eram muitos e que ele teria dificuldades. Tang, enfurecido, continuou incitando os atiradores a atacar. Khan heroicamente avançou em direção ao líder do grupo através do fogo intenso. Ele estava a poucos passos de Silao, mas Tang, percebendo que o garoto queria atacá-lo, começou a recuar. Naquele momento, suas pernas ficaram presas pela magia terrena de Ao. Tentou se libertar, mas nada funcionou, pois essa força poderia até parar uma cobra mecânica, sem falar em uma pessoa. O assustado Xiao imediatamente ordenou que seus ataques cessassem, mas era difícil ouvi-lo. Os atiradores pensaram que, pelo contrário, ele os estava incitando a continuar atacando. Eles não entendiam por que Xiao não fugia, pois as balas poderiam machucá-lo. Continuaram atirando com todas as armas, e uma rajada de flechas de fogo voou em direção a Tang. Xiao, finalmente percebendo que não sobreviveria, derramou uma lágrima. Alguns segundos depois, uma explosão ocorreu, mas ainda não conseguiu derrubar o escudo de Ao. De repente, Ren chegou para ajudar Ao em uma fênix de fogo surgiu, incinerando os bandidos e mergulhando-os em um inferno absoluto. Em questão de segundos, eles foram reduzidos a cinzas. A Fênix gritou para seu mestre que veio para salvá-lo e que ele não precisava mais se preocupar. O jovem agradeceu ao perceber que a ajuda havia chegado na hora certa. Naquele momento, o ferido tentou encontrar seus emblemas de defesa, mas não conseguiu. O jovem mestre o alcançou e começou a desferir golpes devastadores. Um homem desconhecido observava a cena através de um telescópio e, após ver o ocorrido, informou ao seu chefe que Xiao havia sido morto. A garota, satisfeita com a notícia, era mestre do Silver Monjil, chamada Banpanji, e ordenou que An fosse recrutado para seu clã. O personagem principal se aproximou do corpo ensanguentado do derrotado Tan e disse que desta vez ele definitivamente estava acabado. No entanto, o jovem mestre não conseguia entender por que recebeu apenas 50 pontos de experiência. O garoto correu até o capitão, acreditando ingenuamente que se Ao não pudesse mais causar problemas, eles estariam seguros. Na realidade, ele acordou em um lugar desconhecido, absolutamente saudável e ileso, o que naturalmente o deixou feliz. Estava imensamente satisfeito porque sua jornada ainda não havia terminado. Isso significava que ele precisava reunir novas forças para enfrentar Fai, o que ele fez instantaneamente, com o desejo de vingança. Lee encontrou um membro sobrevivente do Light Silver Monjil, que disse que o líder do grupo ordenou que armassem uma emboscada para roubar artefatos. Ela perguntou quem era o líder deles, mas o bandido começou a argumentar que não poderiam encontrá-lo, pois eram membros do círculo externo. Fai correu para levar o criminoso à delegacia para interrogá-lo adequadamente. Nesse momento, Kun correu até o jovem e se jogou em seus braços, dizendo que ele havia feito um verdadeiro show hoje, e exigiu que o jovem mestre o agradecesse por seu heroísmo. Khan disse que eles precisavam ajudar primeiro e depois poderiam descansar. Liu, que apareceu de repente, disse que era inútil, pois já havia derrotado a cobra robótica. Acrescentou que, embora não tenha sido fácil, fez isso sem ajuda. O sistema imediatamente concedeu a Ao 100 pontos de experiência. O garoto ficou agradavelmente surpreso com a recompensa. Seu poder de ataque já era de 75 unidades e seu acerto crítico aumentou para 3 pontos. Ele entendeu perfeitamente que o quarto nível ainda estava longe e que precisava acumular mais pontos. Era extremamente difícil influenciar as decisões de Vientiane, e tudo o que restava era continuar com as regras de desenvolvimento de habilidades. Em breve, todos voltaram para casa juntos, onde finalmente poderiam descansar em paz. O adolescente queria pedir comida online, mas esses serviços eram muito caros. De repente, Kun entrou na sala e chamou o jovem mestre para o almoço.
Ela segurava uma tigela de macarrão nas mãos, e de forma educada, disse que gostaria de cozinhar para ele. O jovem faminto imediatamente começou a comer, elogiando o sabor do macarrão e dizendo que estava realmente delicioso. Ele ficou sinceramente feliz com o resultado e notou que gostaria que ela fizesse seu café da manhã em breve. Logo depois, Sião entrou na sala e disse que sua comida era muito mais saborosa, pois ela havia preparado ostras com cebolinha grelhada. En ficou intrigada, e as duas meninas começaram a discutir. A discussão se prolongou, e Al rapidamente se cansou do debate, perdendo todo o apetite. Ele pediu que parassem com o circo, mas as meninas não ouviram e continuaram falando alto. De repente, alguém tocou a campainha. O jovem mestre presumiu que fosse uma entrega de comida, mas quando abriu a porta, encontrou uma garota desconhecida. A estranha perguntou ao menino se seu nome era Al. Ele respondeu afirmativamente. Ela se apresentou como secretária pessoal da senhorita Bão e o convidou para um banquete, acrescentando que seu terno estava pronto e que ele definitivamente precisava comparecer ao evento. O perplexo jovem perguntou quem era Bão e do que estavam falando. De repente, ele se perguntou se era Bão Panji, que herdou bilhões de dólares em ativos e era a diretora da Ken Company. A jovem confirmou seus palpites e saiu correndo, dizendo que esperava vê-lo no banquete. Então, entregou-lhe uma caixa com um terno e se despediu. Ele estava surpreso porque há pouco tempo havia tentado entrar em sua corporação. O jovem, por sua vez, suspeitava que algo estava errado e quis recusar tal homenagem. No entanto, quando abriu a caixa, encontrou uma enorme quantia de dinheiro, o que realmente o surpreendeu. Foi uma reviravolta bastante estranha, pois ninguém simplesmente distribui dinheiro. À noite, o capitão Lin foi informado de que o jovem mestre havia ido sozinho ao banquete. Fai não conseguia entender por que Al concordou em ir para lá. Seus colegas disseram que um carro da empresa quem se aproximou dele e entregou 3 caixas desconhecidas, e é por isso que não o impediram. No entanto, a garota não ficou feliz com o resultado. Enquanto isso, o protagonista finalmente chegou à sede da corporação Ken. O banquete aconteceu com a presença de um grande número de personalidades influentes. Um momento depois, apareceu o diretor incomparável da Bão Company. Todos ficaram cegos por sua beleza e disseram que ela era uma mulher incrível. Afinal, Ji defendeu seu doutorado em filosofia tão jovem e resolveu um problema de classe mundial em física quântica, ao mesmo tempo em que era uma bilionária. De repente, J pediu-lhe para determinar a prioridade do grupo Vansi em relação aos novos produtos. Bão afirmou que tudo ficaria bem, mas, naquele momento, Cal apareceu no banquete. Poucas pessoas ficaram felizes em vê-lo nesse evento, e alguns até correram para sair. Enquanto isso, todos os holofotes no palco foram direcionados a Cal, que preparou todo um show que consistia em dança e canto. Ele não tinha talento para nenhuma dessas coisas, mas isso não o impediu de fazer o show. Apesar de sua falta de potencial, o garoto pretensioso e extremamente arrogante continuou desonrando a si mesmo. Ele nem acreditava no que estava fazendo. Finalmente, chegou a hora de sua canção com seus guarda-costas cantando como acompanhamento. Os convidados começaram a expressar seu descontentamento em massa, mas em voz baixa, já que seu pai era governador da província de Ansum. O espetáculo foi verdadeiramente embaraçoso, e todos sonhavam que acabaria o mais rápido possível. Cal finalmente se aproximou de Panji de patins com flores nas mãos. No entanto, Bão não retribuiu seus sentimentos e rapidamente se afastou. Tididi persistiu com um sino, irradiando suas vibrações em direção a ela. De repente, a menina viu Khan e chamou o menino, que naquele momento estava fazendo um lanche. Al se virou e, com a boca cheia, cumprimentou Pan, que o havia convidado para a festa. Nesse momento, Cal acelerou demais em seus patins e colidiu com o adolescente. A colisão foi bastante dolorosa para Tididi, que imediatamente chamou os guardas para expulsar Khan do banquete e lhe ensinar uma lição. Os guarda-costas estavam prestes a executar as ordens do chefe, mas Pji declarou que An era seu convidado de honra, chocando a maioria das pessoas. Cal também não conseguia entender o que estava acontecendo. Tididi cerrou os dentes e pediu ao adolescente que se submetesse às suas regras, mas quando Al estava prestes a dizer seu nome, Bão de repente o puxou para seu quarto. Ao mesmo tempo, a garota chegou bem perto dele e gentilmente pegou sua mão, o que naturalmente não agradou ao competidor furioso, mas ele permaneceu em silêncio. No entanto, Cal logo se libertou e correu atrás deles. Os guardas o pararam imediatamente e lhe disseram que não deveria insultar a senhora. Alguns minutos depois, Panji levou o jovem mestre ao banheiro. Yan começou a olhar ao redor. O diretor comercial da empresa quem sentou-se na cadeira e disse que ele não deveria levar Tid a sério. Depois que Bão tirou as meias, misteriosamente perguntou a Al se ele sabia por que ela o havia chamado ali.
O tímido Al respondeu que queria convidá-lo para sua guilda. A garota olhou para ele com desconfiança e perguntou de onde ele era e se ele sabia quem ela era. O menino declarou que, assim que derrotou Shao, ela queria contatá-lo para que tudo ficasse bem claro. Ji, por sua vez, sorriu e apontou que gostava de fazer negócios com pessoas inteligentes. Então perguntou quanto ele queria para entrar no clã. Al respondeu que não precisava de dinheiro, acrescentando que, se ela realmente quisesse convidá-lo para sua guilda, teria que oferecer algo mais interessante do que alguns pedaços de papel. Bon ficou surpresa que o jovem mestre se atrevesse a negociar com ela. Aparentemente, a Vitória mudou o personagem principal. Ela disse que, na verdade, Xion não estava nem perto dele. De repente, Ji perguntou ao garoto se sabia sobre o jogo há dias, mas ainda não sabia muito sobre ele. Bon afirmou que estava acompanhando o videogame há muito tempo. Al queria acrescentar que esse jogo era realmente inusitado. Naquele momento, Vientiane apareceu na tela grande atrás da garota. O adolescente mentalmente começou a pedir para que ela saísse do sistema e não mostrasse o rosto antes da hora. Bon, de repente, perguntou para onde o jovem estava olhando, incentivando-o a continuar com seus pensamentos. Então, a governante do Light Silver Monjil disse que, após a primeira invasão, começou a coletar informações, e em algum momento, conseguiu descobrir algo extremamente importante. Absolutamente todos os artefatos vieram do videogame Days After. Bon mostrou na tela todos os objetos encontrados e diversas armas do jogo. O diretor Ken notou que Al não ficou nem um pouco surpreso e perguntou se ele conhecia esses artefatos. O adolescente começou a falar sobre eles, percebendo que a lacuna entre o jogo e a realidade devia permanecer secreta. Ji também afirmou que conseguiu descobrir quando e onde exatamente ocorreria a próxima invasão. Chocado, Al perguntou se isso não estava acontecendo em todo o mundo ao mesmo tempo. Bon concordou em parte, mas disse que os artefatos apareciam em certos lugares, que ela mostrou no mapa. Então, a garota convidou o garoto para se juntar ao seu clã e prometeu ajudá-lo a chegar ao topo. Naquele momento, o capitão Lin desceu do telhado com uma corda até a janela da sala e observou o que estava acontecendo. Fa imediatamente contatou seus pupilos e ordenou que esperassem por mais instruções, entendendo perfeitamente que se Al concordasse, tudo se perderia. Inesperadamente, o jovem mestre rejeitou o pedido de Ji e disse que havia feito uma promessa a uma pessoa e não poderia quebrá-la. O capitão Lin ficou encantado com a resposta dele e até começou a ter sentimentos por An. Após isso, o menino recomendou que Bon dissolvesse a guilda, já que, mais cedo ou mais tarde, a polícia viria procurá-los. A assistente Pan perguntou à governante se era necessário eliminar aquele garoto, mas Bon rejeitou a ideia, acrescentando que tinha um plano completamente diferente e que, muito em breve, esse jovem se tornaria sua propriedade. Sob o quartel-general de Shansen, Cao enfurecido esperava por Al. Tididi estava sentado no carro, fervendo de raiva. Finalmente, o adolescente saiu do prédio. Conforme relatado pelo motorista pessoal de Cao, o personagem principal alugou uma bicicleta. Cao e seus guarda-costas ficaram chocados ao perceber que ele era, na verdade, um mendigo. Tididi imediatamente ordenou ao motorista que agarrasse o garoto. O segurança instantaneamente pisou no pedal, mas o carro parou, o que os fez pensar. O atordoado Cao se virou e viu Tan, que levantou o carro com uma mão, impedindo que se movessem. Xion pediu de forma convincente para Cao sair do carro para discutir algo. Já era tarde. Al finalmente voltou para casa, vagando pelos quartos, achando que até o aluguel da bicicleta tinha ficado mais caro, mas ele não tinha dinheiro. De repente, um sorridente Lin o cumprimentou e lhe ofereceu um copo d'água, percebendo que ele estava exausto do dia inteiro. Extremamente surpreso, Al pegou o copo d'água e agradeceu pela preocupação. Fai levantou a camisa e anunciou que o ar-condicionado não estava esfriando bem hoje. O jovem perplexo olhou em volta e perguntou onde Tsiu e Ren tinham ido. A menina imediatamente bateu na parede, deixando uma marca, e disse que os mandou renovar a identificação, acrescentando que deveriam se comportar bem para que ela não tomasse as medidas correspondentes. Lin então disse que há muito tempo queria discutir algo a sós com ele. Naquele momento, um certo foguete estava indo em direção à casa em alta velocidade. As instalações antiaéreas responderam à ameaça a tempo e derrubaram o projétil. O brilho cobriu literalmente o céu noturno. O vidro das janelas voou para fora da casa com a onda de choque, e o personagem principal instintivamente se cobriu com as mãos. O jovem mestre perguntou ao capitão o que havia acontecido. Lin respondeu que o sistema de armas corpo a corpo havia sido ativado. Então, o funcionário do serviço secreto pediu informações aos seus guardas.
Um deles relatou que o ataque de artilharia foi detectado por radar e interrompido pelo sistema de interceptação. Acrescentou que a casa segura estava praticamente intacta, apenas algumas janelas precisavam ser fechadas, e que uma posição de lançamento estava sendo procurada. Naquela época, Cal ficou indignado, afirmando que não podiam matar esse cachorro, apenas criaram uma bagunça e agora estavam procurando por eles. Então, pediu que ele não entrasse em pânico e se acalmasse, pois se tratava apenas de definir alvos, e depois a ação real começaria. Nesse momento, Sion usou um pouco de magia, e o chão foi envolto em uma névoa violeta. Tididi, atordoado, perguntou o que era aquilo. Um momento depois, uma cigarra armada de nível 2 apareceu no chão e imediatamente abriu fogo em direção ao prédio onde Al e Fei estavam. Lin ordenou que seus pupilos chamassem a equipe antiterrorista, pois se eles tinham artilharia, provavelmente teriam outras armas. De repente, o céu se iluminou com muitos projéteis. Alguns segundos depois, alcançaram seu alvo e destruíram a casa do capitão. Cal ficou muito feliz com isso e disse que aquilo foi um verdadeiro espetáculo. Então, incentivou a seguir para o próximo lugar. Tididi, surpreso, perguntou se tinham matado a criança. Sion disse que aquele cara era um osso duro de roer e que não seria fácil lidar com ele. Naquela época, a casa havia virado ruínas e tudo estava pegando fogo. Al conseguiu vestir a armadura do dragão azul e cobrir Lin consigo mesmo. A garota furiosa disse que aquilo era demais e que precisavam se defender. Após um certo tempo, Fei apareceu com policiais no escritório de Pji, que estava absolutamente calma e recebia convidados influentes. Bom, perguntou perplexa. O capitão do serviço secreto, que passava por Lin, recebeu um mandado de prisão e disse a ela que era suspeita de cometer um ataque terrorista. O Sr. Yang ficou extremamente indignado e os outros empresários correram para se opor a ela. A própria Pan declarou que Fei não poderia carregá-la com apenas alguns oficiais, pois claramente não eram suficientes. Após isso, J deu um sorriso malicioso. Naquele momento, o jovem mestre correu para a sala e pediu a todos que se acalmassem, acrescentando que, se começassem a entrar em conflito uns com os outros, cairiam na armadilha do verdadeiro criminoso. Com a mesma calma, ela perguntou ao menino se ele acreditava que ela não era culpada. Khan respondeu que realmente acreditava nela, pois se ela quisesse matá-lo, já teria feito isso no banquete. Como resultado, Bon mostrou respeito por Al e concordou em seguir o capitão Fei Lin. Por sua vez, ele perguntou com raiva se o mandado de prisão não era tão eficaz quanto o deste jovem. Naturalmente, isso se tornou uma verdadeira sensação para os jornalistas, que não perderam a oportunidade de filmar uma reportagem sobre o assunto. O correspondente relatou que a famosa empresária Pji foi presa, mas a polícia escondeu os detalhes. Assim que obteve o controle, Bon começou a negar seu envolvimento no Light Silver Monjil. Fei perguntou por que ela havia convidado Al. Ji respondeu calmamente que só queria falar com ele. Vansan, por sua vez, assistiu ao interrogatório e perguntou se ela realmente não era quem eles procuravam. Al respondeu positivamente, pois ela ainda queria que ele se juntasse ao clã. Vansan perguntou quem estava perseguindo Khan. Naquele momento, o jovem pensou e não conseguiu entender quem poderia realmente lhe causar problemas. Enquanto isso, a assistente Panji voltou para seu escritório e fechou a porta atrás dela. De repente, viu alguém na frente dela e ficou imóvel. Ele imediatamente a agarrou e perguntou onde estava localizado o sistema que previa o futuro. O personagem principal continuava a discutir sobre quem havia caído na armadilha. O chefe do serviço secreto perguntou o que deveriam fazer a seguir. O jovem mestre decidiu ir até a companhia de Bon para observar seus subordinados. Naquele momento, um assistente veio correndo até Baja e disse que a prisão estava sob ataque de mutantes e que o alvo deles eram os prisioneiros mais guardados. Khan disse que esses poderiam ser os mesmos indivíduos que o atacaram, por isso, iria até o local. De repente, Sam parou o adolescente com um tom autoritário. Yao se virou, e o responsável pela organização o incentivou a levar sua equipe consigo para garantir o sucesso. O jovem ficou surpreso com essa notícia e questionou sobre sua própria equipe. Esse time acabou sendo formado por pessoas do Esquadrão de Resposta Rápida Thunder Huan. Ele observou que eles eram os melhores mestres e que cada um deles era capaz de derrotar dezenas de inimigos, acrescentando que, a partir de agora, Khan seria o capitão deles e os lideraria. Eles também possuíam habilidades especiais. O menino ficou satisfeito com a decisão do chefe e pediu à equipe que partisse imediatamente. Naquele momento, a prisão havia literalmente se transformado em ruínas e estava em chamas. Os presos aproveitaram a oportunidade para fugir, correndo em direções diferentes.
No entanto, vários deles decidiram zombar dos guardas, o que se tornou seu erro fatal. Então, o novo capitão apareceu com sua equipe. Como resultado, eles começaram a exterminar prisioneiros especialmente perigosos. Khan ordenou a seus subordinados que prendessem imediatamente os criminosos sobreviventes. Assim, conseguiram capturar várias pessoas. Ele perguntou o que havia acontecido com os mutantes, e o Esquadrão Trovão informou que, provavelmente, eles tinham fugido antes de sua chegada, pois nenhum vestígio foi encontrado. Enquanto isso, a jovem assistente de Panji estava no escritório, amarrada, e ligava constantemente para alguém. Cal também estava presente, nervoso o tempo todo, persuadindo Xian a sair rapidamente dali para que não fossem pegos. Ele foi informado de que Ao já estava próximo. Nesse momento, ele chamou Tairi para se acalmar e disse que logo tudo acabaria e que eles iriam matar o garoto. O jovem mestre e Ren voaram em sua fênix até o escritório principal de Ban. Depois, correram para o escritório de Pan. Agradeceu a Kun por sua ajuda, mas, assim que entraram no prédio, encontraram guardas sangrentos caídos por toda parte. Um momento depois, um amargo Tang se aproximou deles. Ele não esperava tal encontro, pois sempre se comportava com extrema arrogância. O adolescente, por sua vez, não conseguia acreditar no que estava acontecendo, afirmando que ele pessoalmente o matou e que isso não poderia estar acontecendo. Tang apenas sorriu e disse que, na verdade, ele era imortal e já havia ressuscitado várias vezes. O corajoso jovem decidiu prendê-lo e colocá-lo atrás das grades. Xian disse que primeiro teria que encontrar uma maneira de sair daquele círculo. Ao mesmo tempo, uma instalação foi ativada, e eles pareciam estar por trás de algum tipo de barreira protetora. Khan correu para destruir o escudo mágico com suas habilidades, mas, por mais que tentasse, nunca conseguia romper a barreira. Tang continuava sorrindo descaradamente e disse que Ao não conseguiria. Em algum momento, Ao fugiu novamente e atacou o escudo, terminando em um lugar desconhecido. Então, Khan perguntou o que havia acontecido. O programa respondeu que aquilo era magia ilusória e que ele ficaria preso ali até a instalação desabar. Justamente quando o jovem mestre pensou que não havia saída, Vientiane disse que ainda havia esperança. Então, afirmou que, para isso, era necessário retirar o primeiro selo de Ren. Khan não entendeu do que se tratava. Surpreso, pegou o telefone e perguntou como fazer isso e o que era necessário. O sistema imediatamente lhe deu instruções e disse que essa era a única maneira de sair daquela ilusão. O jovem mestre não gostou muito desse método de liberação. Ele começou a achar que o programa recomendava fortemente que ele não perdesse tempo e fosse direto ao ponto. No entanto, o jovem mestre largou o telefone e tentou encontrar outra saída para a situação. Vientiane garantiu que, se ele fizesse isso, não haveria problema. Khan pegou o telefone e perguntou se estava tudo realmente conforme ela havia dito. O sistema, sorridente, garantiu que não iria enganá-lo e que ele poderia agir. Além disso, essa ação aumentaria o nível de Kun, o que era muito importante. O adolescente olhou para a garota e percebeu que realmente não havia outra saída. Depois disso, ele se aproximou de Ren e explicou a situação para ela. Sem pensar duas vezes, ela concordou. O garoto examinou o ambiente novamente e tentou ordenar seus pensamentos. Finalmente, ele se atreveu a começar a trabalhar. Kun ficou feliz com esse resultado. Já era tarde da noite, mas o processo precisava ser concluído.